Olá, gente. Meu nome é Aline Gonçalves, sou professora de Música e Sociedade da Escola de Música de Manguinhos. Como sempre, convido a todos que estão chegando por agora que deem uma olhada nos vídeos anteriores para aproveitar melhor o papo. Bem, na aula passada eu falei sobre algumas versões sobre as origens do funk carioca, mas eu não sei se vocês perceberam que nenhuma mulher foi citada. Pois é, vocês acham que não teve mesmo nenhuma mulher nessa primeira década, que foi do final dos 80 até o final dos 90, do funk? Eu desconfio que, como tudo no mundo, sim, teve mulher lá, né? A questão que bate sempre nesses momentos é: e o registro? Vocês já pararam para pensar que se algo acontece e ninguém escreve, ninguém fala, ninguém filma, ninguém grava, em uma ou duas gerações aquilo ali desaparece? E já pararam para pensar em quem decide o que se escreve, ou o que se filma, ou o que se grava? Já perceberam que quem tem esse poder ainda hoje, em sua maioria, são homens brancos? Que história essas pessoas vão querer contar? Mas voltando ao assunto das mulheres do funk, o registro mais forte que a gente tem é que na virada dos 90 para os 2000, a Tati Quebra-Barraco e a Daisy Tigrona foram duas expoentes nesse estilo. Naquela época ainda não era comum as mulheres estarem dentro do meio do funk. É ainda um ambiente muito machista, na época era mais ainda, né? E elas foram pioneiras nesse assunto aí. Elas quebraram vários tabus quando elas cantaram nas suas músicas abertamente sobre sexo, sobre empoderamento feminino, sobre independência, amor próprio. Foram realmente precursoras nessa área. Tá, elas podiam falar de coisas que são criticáveis hoje em dia e antes também eram criticáveis, como te cuida, vou pegar seu marido, ou o próprio discurso ser um discurso violento, né, de uma relação violenta, incentivando a disputa entre as mulheres, enfim. Pode soar ultrapassado, né, hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que elas falavam de liberdade sexual numa época que não se falava da forma que elas falavam. Então, elas foram pioneiras em falar num assunto que é tabu na sociedade inteira, que é o desejo da mulher. Então, entendendo cronologicamente como a gente vai pensando, como a sociedade toda vai dialogando, né? As questões vão pulando e aparecendo e desaparecendo, é de muita importância o que elas trouxeram para a discussão, né? Bem, queria contar que as duas fizeram carreira internacional nesse tempo. Isso foi muito grande, porque o funk não tinha esse financiamento todo que tem hoje, não gerava tanto emprego quanto gera hoje em dia. Era uma coisa que todas falam em entrevistas que era uma dureza, que não era fácil trabalhar funk. E ela também viveu em 2004 uma situação bastante polêmica. Ela foi convidada a participar do Festival Lady Fest na Alemanha. Eles lá queriam uma artista feminina como representante da cultura brasileira. Ela foi mandada, tocou em outros lugares, vários na Alemanha também. O Ministério da Cultura do momento bancou essa viagem. E isso gerou uma reviravolta, tanto na crítica, nos jornais, como entre os artistas. Mas isso é o que vai nos representar, a cultura brasileira? Funk e a cultura apareceu no jornal, né? Aquele velho questionamento que cai sempre em cima dos mesmos, se a gente for olhar historicamente. Daisy Tigrona, que nasceu no mesmo ano da Tati, em 79, circularam pela mesma área ali da Cidade de Deus. Ela se tornou mais famosa no começo dos 2000, também com um sucesso, Injeção, que foi produzida pelo DJ Malboro. A Daisy, especificamente, foi uma figura central num documentário muito importante para quem quer saber mais sobre esse caminho do funk carioca, né, que é o Sofia Mas Tô na Moda, de 2005, da Denise Garcia. E depois de alguns anos, ela também teve carreira internacional, viajou à Europa, enfim, e em 2009 parou porque entrou numa depressão. Depois ela voltou à ativa, gravou mais discos, enfim, tá ativa. A Daisy fala uma coisa muito interessante, eu tirei aqui uma fala dela de uma entrevista que é assim: o funk é a cultura que salva a menorzada. Ela, assim como a MC Carol, que eu vou falar logo mais, ressaltam muito isso nas falas dela. Gente, isso aí gera emprego. Gera emprego. A maquiadora da funkeira, a pessoa que dança, as pessoas que fazem a produção,
pessoa que faz o cabelo. Existe toda uma indústria em torno disso. Então, é muito importante conseguir essas pessoas que estão desde lá de trás entendendo como o fio da história vai se desenrolando. Elas falam, gente, é totalmente diferente o cenário agora. E a gente aqui sabe que essas pessoas é que construíram essas pontes para as pessoas como Ludmilla ou Anitta, né, que estão hoje aí, poderem fazer o que fazem. Bem, falar de mais uma compositora de funk, mais da atualidade, que é a MC Carol, que ela é de Niterói. Nas suas músicas ela fala de temáticas sociais, também fala de sexualidade de forma bem aberta, também fala de coisas de forma humorística. Vou citar alguns nomes aqui: Bateu uma onda forte, minha avó tá maluca, que é bem de forma engraçada, que ela fala as coisas, ou Não Foi Cabral, que ela fala do genocídio indígena, reconta a história, propõe, né, vamos recontar essa história. 100% feminista que vamos trabalhar daqui a pouco, né, vamos ver na nossa apresentação de fim de ano, onde ela traz a questão do feminismo, de violências domésticas também, e do feminismo nascendo dentro disso, né, dentro dela, ela vendo que não queria seguir aquilo ali, que ela queria contar história diferente. Ou Delação Premiada, que ela fala de impunidade, enfim. Trouxe rapidamente esses temas aqui, para quem tiver curiosidade, porque o funk a gente sabe que muitíssimas vezes foi perseguido, existiu legislação que fazia impossível a vida dos funkeiros, das pessoas que frequentavam aquilo ali. E como se o funk fosse o gênero musical que carregasse o machismo em si, ou a violência em si, quando a gente sabe que isso acontece em diversos gêneros. Então, é muito importante o poder dessas pessoas, dessas mulheres que têm a possibilidade de recontar histórias e de um lado feminino, né? Claro que a gente pode criticar, claro que a gente deve lutar para que esses discursos não firam, né, coisas que a gente acha caro, como respeito a qualquer ser humano, a qualquer tipo de existência, né? Isso é muito importante em qualquer gênero. Muita gente fala assim, poxa, mas essas mulheres estão fazendo o mesmo discurso que os homens, só mudando de lado, continua sendo violento, continua... Será que é esse feminismo que a gente quer? Por outro lado, as pessoas, a outra corda puxa e fala assim, não, tem que ser o mesmo discurso mesmo, eu só tenho que mostrar o meu lado, porque afinal de contas a gente tem que estar aqui, ó, nessa disputa de igual. Enfim, são lados, né? São possibilidades de visão para a mesma questão. Para fechar, eu quero dizer que já existem movimentos muito interessantes que a gente pode pesquisar e olhar, como a Frente Nacional de Mulheres Funkeiras, liderada pela Renata Prado. Vou ler aqui para vocês um breve resumo sobre o que é essa Frente Nacional. O objetivo delas é discutir políticas públicas para mulheres por meio de atividades que permitam diálogos temáticos, fomentando a discussão sobre feminismo e criando uma agenda de combate ao machismo no funk. Então, existem organizações, existe também Baticu, que nasceu em Salvador, mas se espalhou por várias cidades, que nasceu da vontade de gerar um espaço seguro para pessoas LGBTQIA+, frequentarem esses bailes. Então, discussões mais profundas vêm sendo travadas dentro desse ambiente. E então eu vou fechar aqui convidando vocês para escutar Delação Premiada, da MC Carol. Um abraço e até a próxima. Troca de plantão, a bala como é vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança, indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça.